A paz do Senhor, amém? Nessa noite de domingo eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração e para o seu coração, amém? Eu vou estar lendo aqui em Salmos de número 27 e o versículo, apenas o versículo último do Salmo 27, o versículo de número 14, que diz assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Versículo maravilhoso, porque quando Davi escreveu esse salmo, né, fechando o salmo, falando: espera, pois, pelo Senhor. Então, nas nossas vidas, nós devemos sempre esperar pelo Senhor. Eu sei que não é fácil, é complicado a gente esperar, né? Às vezes a gente começa assim, até um negócio, alguma coisa, e a gente fala assim: não, eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar a resposta de Deus, eu vou esperar no Senhor. Mas aí vai passando os dias, parece o tempo, e aí aquilo não acontece. Aquilo parece que você vai vendo que vai vindo dia, entrando dia, saindo dia, entrando dia, e parece que você vai vendo que as coisas vão só piorando, as coisas não acontecem, né, da maneira que você acha que tem que acontecer. E aí você começa a não esperar no Senhor, a gente começa já a largar a mão de esperar e já começa a pôr a nossa mão no meio, começa, né, pôr os nossos pés, né, e já começa a querer colocar o nosso dedo no meio, já começa a querer fazer as coisas da maneira que a gente quer. Mas saiba que as coisas não é da nossa maneira, as coisas é da maneira do Senhor. Às vezes o Senhor, ele trabalha de uma maneira complicada, não tem como a gente entender a dimensão da cabeça do Senhor. Não tem como, por exemplo, você querer entender Deus, como que ele vai trabalhar. Às vezes Deus faz uma coisa tão, ele vai por um caminho assim, um caminho tão longe da realidade, né? Para a gente aprender a ter mais fé também. E às vezes o Senhor vai longe da realidade e depois ele traz aquilo para você assim nas tuas mãos, que você fala assim: mas como que o Senhor fez isso? Mas como que foi acontecer isso? É só Deus mesmo. Então Deus, ele faz. E Deus, tudo que está escrito na Bíblia, né? Deus são promessas, amém? Então, assim, quando Davi escreveu esse salmo e fala sempre pra gente: espera no Senhor, você pode esperar. Eu teve uma época que eu tava querendo muito, assim, se mudar, né? Eu falo de casa, de imóvel, né? Porque eu queria, sabe? Eu tava passando por algumas coisas na casa e, assim, eu queria sair do lugar, né? Da casa. Por quê? Porque eu tinha muita vontade de que ali na casa às vezes estava acontecendo algumas coisas em questão assim, às vezes alguém pode ver assim esse testemunho e falar assim: nossa, mas é uma bobeira, porque às vezes não é o ser, não é uma benção sua, né? Não é uma vitória sua, mas não é algo que você queria. Mas para mim que estava querendo no momento, isso foi uma benção, né? Então, bênçãos a gente não pode se discutir, né? Porque cada um tem uma, cada um quer alguma coisa, né? Então, às vezes, uma coisa que você quer, se você me contar, eu posso achar que não é tão relevante. Por quê? Porque não é relevante para mim, não é do meu interesse, mas é do teu. Então, por isso, nós devemos respeitar as bênçãos e as petições dos irmãos, né, das pessoas, porque cada um pede uma coisa, cada um tem uma vontade. E eu tinha vontade de ter uma casa que tivesse umas paredes assim, sabe, tudo pintadinha, tudo bonitinha, porque a casa que eu tava, eu não tô falando mal da casa, porque a casa foi uma bênção, eu vivi nessa casa por 11 anos. Deus, quando a gente foi casar, eu com meu esposo, Deus abriu as portas para a gente estar nessa casa. Só que aí, ao decorrer do tempo, é notório que a casa ela vai mesmo envelhecendo, assim, as coisas, né, a pintura, né, e aí foi acontecendo que foi caindo, tipo, a casa, devido ter muita umidade, ela foi, tipo, descascando as paredes, a pintura, sabe?
E aí, todas as vezes que eu limpava, mesmo assim, limpava a casa, tudo certinho, e todas as vezes eu tinha que ficar assim para minhas filhas, assim, ó, cuidado, até para minhas visitas, eles iam lá em casa, gente, cuidado, precisa passar pela parede, aí perto da parede, porque caía tudo reboque, sabe, caía aquelas coisas, tudo, sabe, de parede, que quem tem esse tipo de parede, esse tipo de casa, vai entender o que eu tô falando, né, as donas de casa aí. E aí, toda hora eu tinha que ficar, sabe, as minhas meninas já até sabiam que não podia encostar na parede. E eu tinha um sonho na minha vida de arrumar isso. Aí, como não estava tendo gente de arrumar tudo, eu peguei e decidi, eu com meu esposo, com minhas filhas, tudo, o Senhor colocou no nosso coração, porque eu creio que já não era tempo mais de nós ficar, da gente ficar naquele lugar, né? Porque tudo tem um tempo, por isso que a gente tem que esperar no Senhor, né? E aí eu peguei, nós começamos a busca, né? Pela casa, e começamos a busca, eu pago aluguel, tá, irmãos? Até hoje eu vivo de aluguel. E aí nós começamos uma busca incessante pela casa. E eu no meu coração, Senhor, seja feita, né, a tua vontade. Eu quero uma casa que seja dessa maneira. Eu não quero casa que tenha muita infiltração mais, eu não quero, porque eu já sofri muito. E eu falando no meu coração, né? E assim, pedindo tal, e eu orei e falei pro Senhor. Irmãos, todas as casas que a gente ia ver, sabe? Por fim, eu já tava desanimando. Por isso que eu falo que a gente tem que esperar no Senhor. Porque eu falei assim, ó, eu não vou me mudar para qualquer lugar, eu não vou sair da onde que eu já vivi tanto tempo, que eu estou 11 anos, porque eu não sou também muito fã, irmãos, assim, de ficar mudando demais. Isso é de mim, eu não gosto, entendeu? De ficar um ano, vence o contrato, aí você muda para outra casa, depois vence o contrato, você muda para outra. Não, eu não gosto, né? Tanto é que eu tive só 2 casas até hoje que eu já morei, foi a que eu morava e agora que eu estou morando. Então, assim, eu não gosto muito de mudanças, né? E aí eu fiquei pensando. Aí todas as casas que a gente ia, tinha casa que tinha infiltração, tinha casa que não era do meu agrado. Eu entrava, parece assim, sabe, que Deus falava, não é aí, não é aí, sabe? E às vezes era do agrado do meu esposo, às vezes o meu esposo até queria, apesar que o meu esposo também era bem resistente também quanto a isso, né, de infiltração, porque nós sofremos muito. E aí ele também era. E aí as minhas meninas, né? Porque as minhas meninas estavam doidinhas para cada um ter o seu quarto e ter o quarto com porta. É o sonho, né, gente? De adolescente. E na outra casa não tinha. Então, para elas nem ligavam para infiltração, para parede. Porque vocês sabem como que é adolescente, eles não ligam muito para isso. Eles queriam ter o quartinho deles com a porta, já tava bom demais. E aí, às vezes, a gente ia visitar as casas pra gente alugar. Ai, mãe, vamos. Eu falei, gente, eu não tô sentindo que aqui nós não vamos mudar, eu não vou. Aí tem infiltração, tem isso, tem aquilo. Eu não vou mudar pra essa casa. Ou a casa era muito longe, era de muito, assim, acesso, sabe, difícil acesso. E eu orando ao Senhor, falando, Senhor, eu quero uma casa no centro. E quero uma casa assim que esteja as paredes desse jeito, assim que pelo menos as paredes não tá caindo, né? E pedir nesse sentido, sabe? E aí tá. E aí nós fomos vendo. Aí quando vê, nós vimos no jornal uma casa, sabe? No jornal lá, tal, no final de uma avenida, tal. E aí eu perguntei pro meu esposo, falei assim, você conhece essa casa? Aí ele falou assim, eu já passei por lá, porque como ele trabalha, né, assim, visitando as casas, ele sabe, ele conhece. Aí ele falou assim, não, eu conheço mais ou menos a casa, tal, só que eu nunca entrei, eu já fui lá, tal. E essa foi a última casa. Eu já tava até desiludida. Sabe quando você tá desiludida, assim, de ir, sabe, procurar, falar assim, gente, a gente não vai achar, né? E aí, nossa, pra mim é surpresa, irmãos. E eu queria também outra coisa. Eu queria, assim, a faixa de preço até no máximo R$ 600, porque era o que dava pra gente pagar. E é o que dá pra gente pagar, né? E aí tá, então eu queria a casa com as paredes bonitas, né? Assim, pelo menos apresentável, né? Que não tivesse tanta umidade, essas coisas não tivesse, né, umidade. Eu queria a casa assim, queria no teto de R$ 600, mais ou menos, e eu queria no centro. Tá, e essa casa é no centro, tanto é que essa casa, Deus é tão fiel que essa casa, ela é considerada assim a última casa da rua que é considerado centro, porque depois já é outro bairro. Então, olha pra você ver como que Deus é fiel. Por isso que eu falo, espera no Senhor, porque o Senhor, no último momento, quando você pensa que não tem mais jeito, o Senhor faz. Ele faz. Se for da vontade, se for da tua vontade e da vontade dele, que ele sabe que não vai agredir
alguma coisa para você futuramente, ele vai fazer por você, porque aquela coisa que Deus vê também, ó, ela quer, a minha filha quer, mas não é muito bom para ela, ele também não cede não, viu, irmãos? Ele também não dá não, viu? Na maioria das vezes não, só se for muita insistência mesmo da pessoa e colocando né, e colocando o dedo no meio, fazendo do jeito, aí, né, a gente não pode fazer nada. E aí nós fomos olhar, quando o Davi abriu, eu lembro direitinho, ele pegou, abriu o portão, e quando ele abriu a porta da sala, gente, que eu olhei, eu até emociono, porque assim, eu acho muito bonito as coisas que Deus faz, como que Deus é fiel, sabe? E quando ele pegou, abriu a porta assim, sabe? É lógico que tem hora que a gente coloca certos defeitos agora na casa, coloca, porque a gente já acostumou com a casa, né? Então a gente acostuma com as coisas, com a bênção, né? E aí a gente às vezes coloca alguns defeitinhos, tem alguns defeitos a casa sim, mas foi a casa que o Senhor quis que eu ficasse e é a casa que o Senhor me concedeu para me morar. E a casa é muito melhor. E aí eu lembro que o moço da imobiliária falou assim, ó, a casa tá 580, pra você ver como que tudo começa a contribuir. Quando é do Senhor, tudo começa a contribuir para dar certo, sabe? Tudo vai dando certo. Aí eu lembro que de 580 ele abaixou para 550, sem ninguém falar nada, porque quando ele falou que era 580, eu amei, eu achei bom, porque eu queria ter 600 reais. Ó, casa no centro. Ele falou pra mim que era 580, ele veio falando pra mim que dava pra fazer até 550. Eu falei, ô, glória a Deus, né? Aí abaixou mais 30 reais. Aí quando nós fomos entrar aqui na casa, nós pegamos a chave, que já abriu a porta da sala, que eu já bati o olho, que eu vi a casa de gesso, que eu vi a casa tudo com as paredes pintadinhas. Gente, eu não vi infiltração, as coisas nada. Não, na hora eu falei, é essa casa. Sabe, eu falei, é aqui, eu tenho certeza que é aqui. E aí eu fui olhando. Aí cada hora que eu fui olhando os cômodos, gente, é quando é de Deus, né? Aí eu fui olhando tudo, foi me agradando. Ah, mas você pensa só em você, e o gosto do seu marido, das minhas meninas amaram também. Tinha um quarto pintado da cor que elas gostavam, uma de azul, a outra de rosa que elas gostam, sabe? Então tudo contribuiu, sabe? E as minhas meninas, eu não posso ir muito por opinião de adolescente, porque elas queriam o quê? O quarto que tivesse porta, e elas não ligam pra parede, pra essas coisas. E a gente que é adulta, a gente tem que ver o todo, né? Então, na hora que nós olhamos, nós ficamos muito satisfeitos, sabe? Nós entramos assim para dentro da casa e nós fomos olhando assim, a cada cômodo que ia passando, eu falava assim, amém, é aqui, é a confirmação. E aí, assim, sabe? Então, quer dizer, hoje, graças a Deus, eu moro no centro, com uma casa, até hoje, menos de 600 reais, sabe? Que foi o que eu pedi, e com as paredes, né? Com as paredes do jeito que eu sonhei. Então, assim, eu quero mais, eu quero uma outra coisa, eu quero uma casa própria, sabe? É lógico, todo mundo pensa nisso, né? Só que eu sei, eu vou esperar no Senhor, como fez Davi aqui, nesse Salmo e nesse versículo 14. Eu vou esperar confiando nele, porque eu sei que assim como ele fez nessa casa para mim morar, ele vai me abrir as portas na hora certa, ele vai me dar minha casa própria. Eu creio, eu creio. E assim na tua vida também. Não sei se na sua vida, eu tô te contando esse testemunho aqui da casa, mas eu não sei se é alguma casa sua, se é a vontade que seja sua, a sua petição, a petição que você quer. Espera no Senhor, espera nele, que ele vai fazer por ti. Amém? Eu espero que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês.